façamos o homem à nossa imagem. Então, quando Deus fez seu primeiro homem, ele era um homem espírito. Ele estava mais ou menos na mesma classe que Deus, ou que o Filho de Deus estava, o Logos. Esse foi o primeiro homem. Então ele deu ao homem jurisdição para dirigir toda a vida animal, exatamente como o Espírito Santo dirige o crente hoje. Vem aqui, faça isto. Agora, se fôssemos perfeitos em submissão ao Espírito Santo, Deus nos guiaria através do Espírito Santo, exatamente como Adão guiou os animais daquele dia. Então ele os fez, e então quando ele fez, ele começou a se mover sobre a ideia, então que ele havia feito o homem do pó da terra. Não havia ninguém para lavrar o solo, ninguém para trabalhar, nenhum ser físico. Então ele fez o homem do pó da terra. Agora aí está onde eu penso que os botânicos, ou a ciência e a cristandade não entram em conflito um com o outro. Porque a ciência diz que o homem veio de vida diferente, e nós dizemos, quando se olha para um homem aqui, que ele está na imagem de Deus. Isto é, não era a imagem de Deus para começar. Esta é a imagem da vida animal. E os evolucionistas discutem que eu não creio na corrente da evolução da maneira que eles creem, tudo vindo de uma única célula. Mas eu creio que nós evoluímos, com certeza, a evolução de um homem para o outro. Mas então, quando Deus fez tudo aquilo e colocou o homem fez do pó da terra, agora, não na sua própria imagem, ele já tinha feito o homem. Então ele soprou nele o sopro da vida. E ele se tornou uma alma viva. Então a alma do homem é a natureza do espírito. Agora, quando você renasce, você não obtém um novo espírito. Você obtém uma nova natureza daquele espírito. É o mesmo espírito, porém uma nova natureza dele. Você toma dois homens, os coloca juntos, ambos parecidos. E um deles é um pecador e um deles é um cristão. Um homem diz, eu tenho o espírito como você tem. Vejam, mas um deles é diferente, sua alma. Sua natureza é diferente, ele foi mudado. Então ele soprou neste homem. Agora, eu não sei como ele o fez. Ele o colocou com 5 sentidos para que então ele pudesse fazer contato com o seu lar terrestre, e ver, provar, sentir, cheirar e ouvir. E ele o fez dessa maneira. Agora, aqueles sentidos não foram para fazer contato com Deus. Seu sentido para fazer contato com Deus foi seu espírito, sua alma. Foi para com a alma que pecar, essa alma morrerá. Agora, estou dando uma volta longa para obter algo, mas espero que você capte cada ponto disto para que você possa ver exatamente o que Deus teve a fazer no Calvário. Agora, quando este homem, então, quando ele o colocou em seus sentidos, seus 5 sentidos, e então o homem, ele estava sozinho. Então ele lhe fez uma esposa, uma companheira. Tirou de seu lado uma costela e fez uma mulher, um lindo tipo ali, tudo tipificado de Deus tirar do lado de Cristo a noiva. Estão vendo? Deus abriu o lado de Adão, tirou uma costela, o que o homem tem uma costela a menos que a mulher na estrutura do corpo. E agora Deus abriu o lado de Cristo no Calvário e tirou a noiva. A igreja vem através do sangue de Cristo, para o corpo de Cristo. É assim que entramos, e não de outra maneira. Não importa a que igreja você pertença, quão bom homem seja você, quão boa mulher seja você, você deve aceitar o sacrifício todo suficiente de Deus, seu caminho provido, ou você está perdido. Isto é certo. Esta é a única maneira que você pode entrar, é através dali. Agora, há somente uma maneira, e essa é a porta. Jesus ensinou aquela famosa parábola quando ele estava aqui na terra. Ele disse que a ceia das bodas estava pronta, e a cada um foi dado uma vestimenta. E ele descobriu um homem ali sem vestimenta. Ele disse, amigo, como é que você não tem uma vestimenta? Agora, o costume oriental daquilo, quando o noivo convidava cada pessoa, ele convidava, se ele convidava 50 pessoas, então ele tinha 50 mantos. E ele parava em algum lugar na porta. E toda vez que um homem entrava, rico ou pobre, ele colocava um manto nele. Então ninguém sabia se ele era rico ou pobre, todos pareciam ser iguais, sob o manto. E esta é a maneira que Deus faz hoje. Ele dá o Espírito Santo, que é um tipo.
cada homem que ele convida, somos todos iguais. Não este porque ele é um pouco melhor do que aquele e aquele um pouquinho mais alto do que este. Somos todos iguais diante de Deus. Cada um que é convidado para a ceia das bodas. Então, quando ele entrou, ele encontrou um homem. Agora, há somente uma porta para passar, porque é aí onde os mantos eram entregues. E ele encontrou um homem à mesa das bodas sem a vestimenta. Ele disse: amigo, o que você está fazendo aqui? Por que você não está usando a vestimenta? E o homem ficou calado. Ele tinha entrado pela janela, por algum outro modo. Ele não entrou pela porta. E cada homem que vem através de Cristo, no corpo de Cristo, recebe o Espírito Santo, o manto. Ele está de pé bem ali para colocá-lo em você. Tão logo que você entrar, vejam, foi isso que ele prometeu e é isso que ele faz. Agora, lá atrás, no princípio, no Éden, então ele fez uma esposa para ele, ou uma companheira. Agora vocês veem estas fotos em revistas, às vezes, de alguns artistas. Agora, isso é uma inspiração muito pobre. Se você visse Eva com o cabelo espetado assim, ó, que coisa de aparência horrível, e dissesse: esta foi nossa mãe, ora, não haveria ninguém no mundo que pudesse admirar aquilo. Eu creio que Eva foi a mulher mais bonita que já existiu na Terra. Isto é certo. Quando Adão olhou para ela, isto apenas, ora, isso serve para mostrar aquela tendência que vem diretamente através dos seres humanos hoje. Se não fosse isso, seria vice-versa. Então Adão tomou Eva como sua esposa. E então, quando o pecado entrou, eu tenho minha ideia do que aquilo foi. Eu não expresso isto na igreja, a não ser que estivesse tendo algum tipo de ensino do que o pecado foi no princípio, mas, seja como for, quando entrou, ele o separou do companheirismo com Deus. Agora, aqui está o quadro que quero obter. Agora, quando Deus se deu conta, ou algum anjo, ou algum ser chegou e disse a Deus que teu filho está perdido, ele pecou, ele caiu. Agora observe a tendência do homem. A primeira coisa é fazer para si uma religião. Um homem, ele tem algum tipo de religião. Eu estava falando com um homem famoso aqui na cidade outro dia. Disse: você sabe, minha religião, irmão Branham, é guardar a regra áurea. Isto é bom. Mas, irmão, a não ser que o homem nasça de novo, ele perecerá. Sim. Ele tem que nascer de novo. Agora, a regra áurea está bem, pois um homem de moral pode seguir isso, mas tudo isso tem que ser na linha sobrenatural. E você verá o que Deus teve que fazer para que pudéssemos sobrenaturalmente nascer. Agora, quando então eles pecaram, ele fez para si mesmo a palavra religião significa cobertura, é como algo que encobre. Este casaco é uma religião de moral para mim, porque encobre meu ser. E suas roupas são do mesmo modo. E é uma cobertura. Agora observe então, quando Adão, suas folhas de figo estavam bem desde que ele não tivesse que encarar a Deus, mas quando ele teve que encarar a Deus, ele viu que suas folhas de figo não serviam. E agora, amigo, você pode pensar que você é uma pessoa muito boa, veja, e você pode ser. Isto é certo, mas quando você chega a encarar a Deus, se você não aceitou o sacrifício provido de Deus para você, você está perdido e você saberá disto. Eu tenho me encontrado ao lado deles, os tenho visto morrer. Já vi médicos aplicarem injeção hipodérmica em seus braços para mantê-los quietos e já os ouvi gritarem e se comportarem assim. Diziam: oh, eles estão simplesmente fora de si. Eu dizia: doutor, por favor, ainda não aplique, só mais um minuto, vem. E pode-se ouvi-los quando eles pensam que você está certo. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim é os caminhos da morte. E todo homem que não é gerado, não é regenerado de Deus, tomará o caminho da destruição. Não se pode fazer nada, sua própria alma o guia. Se você nasceu de novo, você está destinado a subir. Se você não nasceu de novo, você tem que descer. Apenas sua própria alma fará isto.